Você já sentiu aquele arrepio só de ouvir a palavra barata? Agora imagine descobrir que elas são muito mais assustadoras, curiosas e até impressionantes do que você jamais imaginou. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no lado misterioso, bizarro e surpreendente das baratas. Algumas são gigantes, outras coloridas, outras vivem em lugares que você nem sonha, e todas têm segredos que vão te deixar de cabelo em pé. Então já se prepara, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para uma barata da mesma forma. As baratas são insetos que causam repulsa em muita gente. Elas são vistas como nojentas, invasivas e ainda têm a péssima mania de voar na nossa direção, como se soubessem exatamente o que nos dá mais medo. Mas o que muita gente não sabe é que existem centenas de espécies de baratas pelo mundo, desde as pequenas que aparecem na cozinha até verdadeiros monstros gigantes que parecem ter saído de um filme de terror. Uma das mais conhecidas aqui no Brasil é a famosa barata de esgoto, também chamada de barata americana. Seu nome científico é Periplaneta americana, e ela é facilmente reconhecida pela coloração avermelhada, misturada com tons de marrom e preto. Essa espécie é noturna, adora lugares úmidos e quentes, como ralos, caixas de gordura, rachaduras e cantinhos escondidos da casa. E o detalhe mais perturbador, ela pode sobreviver até 15 dias sem comer. Quando encontra comida, praticamente qualquer coisa serve. Açúcar, gordura, papel, tecido, restos orgânicos e até fios elétricos podem virar refeição. Além disso, ela pode transmitir doenças gastrointestinais, o que torna o controle e a higiene algo essencial. Agora imagine uma barata ainda maior. A barata cascuda, do gênero Blaberus, é considerada uma das maiores baratas do mundo e pode chegar a cerca de 7 centímetros de comprimento. Seu exoesqueleto é extremamente resistente, funcionando como uma verdadeira armadura natural contra impactos. Apesar do tamanho assustador, ela não é agressiva e nem perigosa para os humanos. Pelo contrário, ela tem um papel importante na natureza, ajudando a decompor matéria orgânica, como frutas apodrecidas, sementes, restos vegetais e até pequenos animais mortos. Ela costuma viver em locais úmidos e com pouca luz, como cavernas, troncos ocos e rachaduras em rochas. Outra visitante indesejada das casas é a barata francesinha, também conhecida como barata de cozinha. Menor que as baratas de esgoto e as cascudas, ela possui uma coloração marrom mais clara e costuma se esconder em lugares quentes, úmidos e cheios de comida. Buracos em paredes, embaixo de pias, dentro de armários, fogões e geladeiras são os esconderijos favoritos. Apesar de possuírem asas, essas baratas não conseguem voar como as baratas maiores, o que não as torna menos persistentes na hora de invadir a cozinha. Mas nem todas as baratas vivem em ambientes urbanos. Existe também a barata da floresta, um grupo de espécies silvestres encontradas em regiões da Europa, Ásia, África e América do Norte. Elas possuem um corpo marrom amarelado e asas semi-transparentes, dando uma aparência quase elegante para um inseto que normalmente é visto como repulsivo. Como vivem em ambientes naturais e são mais difíceis de encontrar, pouco se sabe sobre seus hábitos, o que torna essas baratas ainda mais misteriosas. E se eu te dissesse que existe uma barata verde? Sim, ela é real, conhecida como barata de banana ou barata cubana. Essa espécie chamada Panchlara nive é encontrada principalmente no Caribe, em Cuba, na Flórida e no Texas. Ela mede cerca de 2,5 centímetros e se destaca pela coloração verde pálida ou verde amarelada, com asas quase transparentes. Diferente das baratas urbanas, ela vive ao ar livre, em arbustos, árvores e principalmente em bananeiras. Curiosamente, ela não é considerada uma praga e, por causa da aparência exótica, algumas pessoas até criam essa barata como animal de estimação. Agora prepare-se para conhecer uma das mais impressionantes de todas, a barata de Madagascar. Nativa da ilha de Madagascar, essa espécie pode atingir cerca de 7,5 centímetros de comprimento e é uma das maiores baratas do mundo. Ela vive no chão das florestas, escondendo-se entre troncos e folhas. Seu exoesqueleto é robusto, com colorações que variam entre marrom e preto, e ela desempenha um papel fundamental na natureza, alimentando-se de frutas caídas, restos orgânicos e materiais em decomposição.
O mais curioso é que essas baratas são conhecidas por emitir um som de assobio quando se sentem ameaçadas, como se estivessem tentando assustar predadores. E agora vem uma que parece mentira, mas é real. A chamada barata gigante do mar. Apesar do nome, ela não é uma barata de verdade, e sim um crustáceo chamado isópode gigante. Ela vive nas profundezas do oceano e pode chegar a impressionantes 33 centímetros de comprimento. Sua aparência lembra muito a de uma barata, só que em tamanho monstruoso. Felizmente, ela vive no fundo do mar e não corre o risco de aparecer no seu banheiro, pelo menos por enquanto. Mas as curiosidades não param por aí. As baratas guardam segredos realmente surpreendentes. Elas podem sobreviver sem cabeça por vários dias. Como respiram por pequenos orifícios no corpo e não dependem diretamente da cabeça para viver, uma barata decapitada pode continuar andando até morrer por falta de alimento. Baratas são extremamente resistentes à radiação. Estudos mostram que elas conseguem suportar níveis de radiação muito maiores do que os humanos, o que alimenta teorias de que seriam alguns dos poucos seres vivos capazes de sobreviver a um desastre nuclear. Elas existem há mais de 300 milhões de anos. As baratas são mais antigas do que os dinossauros, o que prova que são uma das criaturas mais bem-sucedidas da história da Terra. Algumas espécies conseguem prender a respiração por até 40 minutos. Isso ajuda as baratas a sobreviverem em ambientes alagados ou com pouca oxigenação. Baratas podem correr em velocidades impressionantes. Proporcionalmente ao tamanho do corpo, elas estão entre os insetos mais rápidos do planeta. Elas possuem uma memória surpreendente. Baratas conseguem aprender rotas, evitar perigos e até lembrar onde encontrar comida, o que explica por que parecem tão persistentes. Algumas baratas cuidam dos filhotes. Diferente do que muita gente imagina, certas espécies protegem os ovos e até carregam os filhotes por um tempo, demonstrando um comportamento parental inesperado. Baratas conseguem sobreviver em ambientes extremamente pobres em oxigênio. Algumas espécies toleram níveis de oxigênio tão baixos que seriam fatais para a maioria dos outros insetos, o que ajuda a explicar por que elas conseguem viver em esgotos, tubulações e lugares quase sem ventilação. Elas podem sentir vibrações mínimas no ambiente. Baratas possuem sensores altamente sensíveis nas pernas que detectam movimentos quase imperceptíveis, permitindo que fujam em frações de segundo quando percebem passos ou correntes de ar. Baratas conseguem se espremer em frestas inacreditavelmente pequenas. Seu corpo é achatado e flexível, o que permite que entrem em rachaduras com poucos milímetros de altura, transformando qualquer pequena abertura em um possível esconderijo. Algumas espécies de baratas brilham sob luz ultravioleta. Certas baratas refletem ou emitem padrões visíveis sob luz UV, algo que cientistas estudam para entender melhor sua comunicação e estrutura corporal. Baratas podem viver em ambientes completamente escuros por toda a vida. Diferente de muitos animais, elas não dependem da visão para sobreviver, usando principalmente o tato e o olfato, o que faz com que consigam viver tranquilamente em lugares onde a luz nunca chega. Algumas baratas conseguem sobreviver congeladas por curtos períodos. Certas espécies entram em um estado quase inativo quando expostas a temperaturas muito baixas e podem voltar à atividade quando o ambiente esquenta novamente, um truque biológico impressionante para sobreviver a climas extremos. Baratas conseguem identificar odores humanos específicos. Estudos mostram que elas podem diferenciar cheiros ligados a alimentos, suor e resíduos humanos, o que explica por que parecem sempre saber exatamente onde encontrar. No fim das contas, por mais nojentas e assustadoras que pareçam, as baratas são criaturas incrivelmente adaptáveis, antigas, resistentes e cheias de habilidades que parecem coisa de ficção científica. Elas podem até nos dar arrepios, mas também são um lembrete de como a natureza consegue ser estranha, engenhosa e, de certa forma, genial. Se você curtiu esse mergulho no lado misterioso e bizarro das baratas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de curiosidades, mistérios e histórias que vão mexer com a sua mente. A gente se vê no próximo vídeo.